Oi, gente, eu sou Ana Carolina. Eu sou o Carlos Eduardo. Nós somos do projeto Espírito Livre, Voluntários pelo Mundo, e vamos estar com vocês no Prédio 11. Contando um pouquinho mais da nossa história. Vem junto. Assiste a gente. Beijo. Estamos no Prédio 11 de hoje, a gente está recebendo aqui no estúdio a Ana Carolina e o Carlos Eduardo do projeto Espírito Livre, né? Queria que vocês começassem contando um pouquinho pra gente como que surgiu o projeto e o que vocês estão fazendo. Então, o projeto ele surgiu no final de 2016 como um projeto de vida. A gente resolveu juntar tudo que a gente mais gostava de fazer, né, e planejar esse projeto que duraria no mínimo 5 anos, né? Então, nós sempre fomos pessoas que gostaram assim, de estar em contato com a natureza, de acampar, de fazer trilha, de conhecer novas culturas, de viajar, de ajudar as pessoas. Então, quando a gente entendeu que a gente podia juntar tudo isso e fazer um projeto nosso, ficou fácil, né? E a gente deu um nome, então, de Projeto Espírito Livre, Voluntários pelo Mundo, onde, baseado na filosofia de conhecer novos lugares, aprender novas culturas e ajudar quem precisa, nós temos o objetivo de viajar pelos 5 continentes, sempre realizando trabalho voluntário. Então, nós iniciamos em março de 2017 pelo continente africano, porque a gente entende que foi na África que tudo começou. Então, a segunda etapa foi na Europa, agora estamos planejando uma terceira etapa no continente asiático e nós pretendemos terminar esse projeto, então, na América, na nossa casa. Quantos países vocês já visitaram? Bom, na África foram 13 países e depois no continente europeu mais 13 países. E como que foi os preparativos para que vocês, antes de vocês viajarem, né, quais dificuldades que vocês encontraram? Inicialmente, principalmente para a África, né, é um pouco difícil ter muita informação. É um continente ainda que muda muito rápido. Então as informações também mudam. Então, principalmente às vezes questões com visto. Precisa pagar visto, agora não precisa mais. Chega na fronteira e descobre que não precisa. E isso acaba dando alguns medos também, né? Se vai chegar na fronteira, eu vou poder tirar o visto na fronteira. E inicialmente, quando a gente começou a procurar trabalho voluntário na África, a gente viu que existe uma espécie de turismo com o trabalho voluntário junto. Então, grandes organizações hoje, como uma forma de arrecadar dinheiro, elas trazem, principalmente, levam, melhor dizendo, para o mercado europeu, uma espécie de turismo vinculado com o trabalho voluntário. E aí os europeus chegam e isso vai ter um valor de como 2, 3 semanas, às vezes 2 a 4 mil euros. E aí para 2 pessoas que pretendiam ficar 1 ano na África, isso começou a ficar um pouco assustador. E aí com o tempo a gente foi então descobrindo mais lugares ali, dentro da internet, né, que ajuda bastante. E aí acabamos entrando então nas pequenas organizações, que é basicamente uma pessoa, às vezes, uma professora que quer ajudar a comunidade dela, que era uma das coisas que nós queríamos, né? Quando a gente viajava, a gente sempre queria morar com as pessoas, comer o que elas comiam, viver como uma pessoa local, né? E estando inserido dentro dessas pequenas comunidades foi uma maneira mais bacana que a gente encontrou de fazer isso. Esses projetos vocês iam encontrando pelo caminho, vocês não foram Sim. Com nada fechado? Sim, porque depois que tu começa a ir entrando como um trabalho voluntário, o próprio trabalho voluntário começa a te encontrar, né? As pessoas começam. A gente fez um trabalho na África do Sul. Com essa experiência da África do Sul, um pessoal lá de Uganda entrou em contato com a gente e aí nos chamaram para fazer o trabalho lá. Construindo casas, né, ecológicas, né? Então, e aí encontra uma pessoa que vai coordenar um projeto em outro lugar e assim foi indo. A gente tentava ajudar o máximo possível no mínimo de tempo para poder abranger mais países e explorar bastante. Construção de casas, ajuda na escola, que outras atividades vocês desenvolveram? A gente, então, ajudou em pré-escola comunitária, construindo casa ecológica, ajudando com cavalos, né? Uma senhora recolhia cavalos da rua e criavam eles num aras para poder dar aula de equitação para crianças. Na Namíbia trabalhamos um trabalho bem bacana com uma professora de uma escola para deficientes visuais e cegos, onde a gente teve que aprender braille e educar em braille e em inglês, né? Depois
No Quênia, trabalhamos com um empoderamento feminino, onde uma senhora tinha uma organização que visava ensinar o conhecimento técnico de corte e costura, basicamente, para algumas mulheres, né? E eram mães solteiras, e nós tínhamos, então, o dever de cuidar das crianças. Ali foi legal porque a gente ficou inserido 24 horas dentro da mesma casa, com aquelas mulheres, com 9 mulheres, 13 crianças, né? A gente não tem filhos, a gente não tem muito contato com crianças pequenas, então foi bem desafiador, bem bacana. Aí em Uganda trabalhamos desde diagnóstico de HIV e encaminhamento para tomar os remédios, etc. A agricultura familiar e também construindo casas ecológicas. Em Moçambique, fomos visitar Moçambique, acabamos encontrando um projeto, ficamos lá, né, bem na ideia do espírito livre, né? Ficamos 15, 20 dias trabalhando com moradores de rua e uma comunidade de mulheres também que catava lixo no lixão, né, para arranjar o sustento da sua família, crianças principalmente. E aí fomos a Lesoto, né, um pequeno país incrustado dentro da África do Sul, né, onde trabalhamos com cuidados paliativos, né, para aquelas pessoas que já têm um diagnóstico de morte, né, que têm uma vida ali limitada. O segundo passo foi a Europa, né? Vocês já estavam preparados com as experiências da África? Foi diferente? A gente costuma dizer assim que o nosso projeto ele tem assim essa forma orgânica, né? Ele vai crescendo de forma muito natural e conforme a gente vai aprendendo, tendo as experiências, a gente consegue aplicar e melhorar a próxima etapa, né? Então, na Europa, nós ficamos basicamente com 2 projetos, né? Na Espanha, trabalhando com imigrantes, e na Turquia, trabalhando com refugiados. Também tentamos o contato aqui do Brasil com a Cruz Vermelha, né, para trabalhar com os imigrantes que chegam na Europa através do Estreito de Gibraltar, atravessando então o Mediterrâneo, né? E então o que aconteceu foi que eles acabaram não respondendo para a gente por e-mail, né? Então nós acabamos indo para lá, batendo na porta da Cruz Vermelha, e aí sim, né, conseguimos então um voluntariado. Passamos por uma entrevista, depois fizemos um curso e já estávamos aptos a ajudar então nessa tarefa, né? E a nossa função era ajudar na equipe de resposta imediata à emergência, que é justamente trabalhar com essas pessoas que são resgatadas pelos barcos de salvamento marítimo que fazem monitoramento no estreito, né? Então eles resgatam essas pessoas de alto mar ou do estreito, levam até o porto e lá está então essa equipe da Cruz Vermelha, a qual fizemos parte, né? Já esperando esses imigrantes, então, para dar uma assistência médica, né, de saúde. Também nós trocávamos roupa, dávamos comida e fazíamos a entrevista com eles, né, para saber se eles estavam vindo como imigrantes irregulares, né, que são aqueles imigrantes que não têm papéis, né, não têm documentos, ou se eles poderiam ser enquadrados, talvez, como refugiados, né, porque daí a questão política de amparo, ela é diferente nessas 2 diferentes situações. E na Turquia, então, nós ajudamos uma organização bem menor que a Cruz Vermelha, mas não tão pequena quanto aquelas organizações da África, né? Uma organização chamada IMED Initiative, que em turco significa Iniciativa de Solidariedade. E essa organização foi criada por um senhor que tinha uma indústria e ele chegou num momento da vida dele que ele vendeu tudo que ele tinha para ajudar as pessoas. E foi bem nesse momento que os refugiados da Síria começaram a chegar na Turquia, né? Então a vida dele hoje é voltada para ajudar essas famílias, né? Famílias que são compostas basicamente por mães e crianças. E lá então nós ajudávamos a visitar os assentamentos não oficiais, né, dessas famílias, onde essas famílias ficavam, fazendo distribuição de comida, de roupa, de produtos de higiene, né? Então fazíamos essa assessoria aos campos, ajudávamos também com um trabalho extraclasse com as crianças, né? E um outro objetivo do projeto era manter uma vila onde então eles recebiam as mães, né, com as suas crianças, e ali então elas davam uma iniciação profissional para aquelas mães. Então, além de também artesanato, corte e costura, essas coisas que as mães pudessem vender rapidamente no mercado e ter o sustento para suas famílias, elas também aprendiam eletrônica com o objetivo de aprender a montar painel solar. Porque eles queriam que quando elas voltassem para suas casas, que é um dos objetivos, né, dos refugiados sempre,
voltar para sua casa, para o seu lar, né, que elas pudessem voltar com essa habilidade de construir então um painel solar para sua casa e reconstruir, né, o seu lar. Vale a pena a gente comentar, né, que a ONU hoje tenta definir exatamente a diferença entre um imigrante e um refugiado, né? A gente sempre faz uma pesquisa, a gente chegou lá e lá a gente aprendeu um pouco melhor sobre isso, né? O imigrante é aquela pessoa que escolhe se deslocar, independente se é interno ou externamente, né? Dentro de um país ou dentro de um continente, fora do país, fora do continente. Ele escolheu isso, incluindo os imigrantes que vieram da Alemanha, da Itália, né? Para o Brasil, foi uma escolha. O refugiado ele já não tem essa escolha, porque ou a vida ou a liberdade dele está em jogo. Então, um refugiado está normalmente fugindo de guerra, de perseguição política, perseguição religiosa, e hoje a gente vê muito refugiado perseguição de gênero, né? A gente encontrou bastante pessoas que eram consideradas imigrantes ali na Espanha, que na verdade estavam fugindo, né, de uma perseguição política de gênero e religiosa, principalmente do Marrocos. Então, essa diferença, né, que até a ONU faz uma campanha bem forte para definir. Imigrante escolhe, refugiado é forçado a sair, né? Não tem essa escolha. E aí que a Carol comentou que vai entrar a grande diferença no fim, né? O imigrante ele quer prosperar num lugar novo e o refugiado, todos esses que nós encontramos, né, tem o sonho de voltar para casa. E a gente está falando hoje de quase de 3,8 milhões de refugiados da Síria só na Turquia, né? Então, é um número bem alto, já é um problema que está há um bom tempo. Acho que está se encaminhando para o fim. Tomara. A gente vai ter uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso, tu aí de casa vai ficar com as dicas da Agenda Cultural. E se daqui pra frente a gente prometesse não brigar, e sendo diferente, pegar um tempo livre e viajar. Nenhum de nós pode atender o celular. Se alguém ligar a gente finge que não vê. Vão espalhar pro mundo que eu vou casar, e todo mundo vai saber quem é você. É só pedir pra qualquer um eternizar, fotografando esse momento de lazer. Ela me olha e vê um banco. Ei, tijolão de notas no canto. Oh, gato, eu posso ser o seu santo, mas pra te salvar vou precisar de um avanço. Ela me olha e vê um banco. Eu não sou os playboy que tu conhece, mas chama o tu é que acontece. Eu vou fazer chover na sua sala, eu vou te dar o que você merece. Sacanagem com prazer pra ficar suave. Menina, nesse clima que vai começar. Abre, fecha, trave, pena que cê vai gostar. Ela toma, 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 ela toma. O Harley Motor Show é mais um lugar que todo turista precisa conhecer quando está passeando por Gramado. O lugar está coladinho com o Museu de Cera e possui 450 metros quadrados. O estilo é baseado nos museus de Las Vegas, que possuem uma iluminação forte e uma trilha sonora rock and roll. As motos mais caras são as mais antigas, como as fabricadas em 1906 e 1909. Essas motos são restauradas e remontadas com peças originais. A restauração de uma moto pode demorar vários anos. A moto mais valiosa da casa está avaliada em mais de R$500 mil.
As motos Harley são clássicas e estão presentes em muitas produções cinematográficas, como O Motoqueiro Fantasma, Man who sells his soul for love has the power to change the world. Mad Max, Exterminador do Futuro 2 e na comédia Porcos e Selvagens. This is it. A road trip. I can't get off work. Come on, guys. Então já sabe, se estiver turistando pela Serra Gaúcha, dá uma passadinha lá no Harley Moto Show em Gramado. Vale a pena conferir. A gente está de volta aqui no CAD 11 com a Ana Carolina e o Carlos Eduardo. O projeto ainda está em andamento, né? Mas nesse meio tempo que vocês ficaram viajando, qual foi a experiência mais marcante para vocês dois? Experiência marcante tem bastante, né? No período da África, né? A gente tentava, por exemplo, principalmente quando trabalhava com crianças, ficar pouco tempo. Pouco tempo, eu digo, não mais do que um mês. Era uma das regras que a gente colocou. Mas, infelizmente, às vezes as coisas não são bem como a gente planeja. E na Namíbia, a gente teve um pouco mais, quase 2 meses de experiência. E aí, lá na Namíbia, sim, a gente encontrou um menino, tinha uma dificuldade visual. E aí, a gente tem um conhecimento maior do mundo. E aí, tu fica pensando, né? É um menino, porque a Namíbia era a única escola, era na capital, né? Era a única escola do país para cegos e deficientes. Então ele era um hostel também. Então daí tinha esse menino que tinha dificuldade, ele não era completamente cego, né? Ele tinha uma dificuldade visual bem grande, assim. Muito inteligente, mas morando muito longe, não podia ir para casa. Então todo mês eles iam para suas casas, né? Naquele mês ele não pôde ir, no mês passado ele também não pôde ir, e assim por diante, porque ele não tinha dinheiro. Aí ele era inteligente, mas ele tinha uma deficiência visual. Querendo ou não, a gente sabe, ele é um menino pobre, praticamente cego, negro, né? E isso marcou bastante a gente, para a gente ver o futuro que aquela criança poderia ter, né? E no fim, a gente sabe, por todo o conhecimento, que talvez, né, a probabilidade é muito baixa, né, dessa criança atingir todo o seu potencial, né? Isso foi na África, mas várias outras histórias, mas essa foi uma que a gente sempre recorda. E aí agora na Europa, a gente passaram por nós, a gente acredita, 30 mil pessoas na Espanha. Cada um com uma história, né, triste, horrível. Pessoas que estão 8 meses caminhando do Congo até Marrocos, né, para conseguir. Pessoas que chegam e com o dinheiro para fazer a travessia, porque existe uma máfia que controla essa travessia. Tu tem que pagar para fazer a travessia, não é barato, né? Chegam, são roubadas, são espancadas, tem que recomeçar tudo de novo. Pessoas que compram uma vassoura para tentar varrer, e estamos falando daí, é África, mas a gente está falando de Marrocos, que eles não são tão negros, eles já têm um pouco diferente, e aí o preconceito entra em cena, né? E aí na Síria aí é guerra, né? Aí é mulheres que perderam o marido, famílias que vieram porque a casa do lado explodiu e eles quase foram juntos. Aí são histórias que a gente não vivenciou, mas no sentimento que cada um conta é bem forte. Vocês voltaram para o Brasil dividindo essas experiências e tentando disseminar o que vocês aprenderam lá fora, né? Vocês fazem palestras em escolas, participam de seminários, enfim. E essa já era uma vontade de vocês, e qual que é a importância para vocês disso? Bom, na verdade, não era uma coisa que estava planejada desde o início, né? Quando a gente voltou a primeira vez da África, então, numa feira que nós estávamos fazendo, mostrando as nossas fotos, né? Uma professora veio conversar com a gente e perguntou: nossa, fala desse projeto, né? E ela
se tocou com aquilo que a gente estava fazendo e entendeu que seria muito legal levar para as escolas. Então essa professora nos ofereceu, né, para fazermos uma palestra na escola dela, e a partir daquela palestra, então, foi como assim, né, uma professora indicando para outra, e a gente começou a atingir várias escolas do município, né, de outros municípios, tanto da rede privada quanto pública, né, bem legal, rede estadual, municipal. E é uma coisa assim que a gente entende que é muito importante, né? Porque a gente está fazendo trabalho voluntário, né? Na Europa ou na África, em outro continente, mas o principal trabalho a gente está fazendo aqui, que é plantando a semente, né? Que é através das nossas experiências, da nossa vivência, incentivar as nossas crianças, né, a serem mais solidários, a olharem a comunidade onde eles estão inseridos e tentar ver uma possibilidade de projeto para ajudar, né, realizar o trabalho voluntário, que é uma ação muito importante, né. Então, esses sentimentos a gente está tentando despertar a cada visita que a gente faz. A gente estava conversando antes sobre a diferença da cultura do trabalho voluntário em outros países e aqui no Brasil, né? Como que vocês perceberam isso? A gente encontrou muitos jovens, né, fazendo trabalho voluntário, jovens assim, vindos da Alemanha, da Noruega, da Holanda, onde a prática do trabalho voluntário, ela é fundamental e ela é como se fosse obrigatória. Ela é um diferencial para o currículo. Então, os jovens, quando saem do ensino fundamental, eles já iniciam uma prática de trabalho voluntário, né, normalmente na África, no continente africano, para então pontuar para a faculdade, né? Faz parte do currículo deles ter feito um trabalho voluntário. Vocês já estão planejando os próximos passos, né? Porque a meta é viajar aos 5 continentes. Como que está esse planejamento? A gente já na Turquia, por exemplo, a gente vai sempre aprendendo com cada etapa, né? Como a Carol falou, é orgânico. Na Turquia, a gente já, quando encontrou um grupo de voluntários da Ásia, da Índia, a gente entrou em contato com eles. Eles são uma organização, na verdade, que ajudam outras organizações, tanto dentro da Índia quanto ao redor do mundo. Então é uma organização grande, mas a vantagem é que eles têm contato com outras organizações. Então agora a gente está entrando em contato com eles. A gente já tem uma espécie de perfil, né? Como se fosse um Facebook de voluntários. Tu tem um perfil e a gente já colocou, a gente só libera porque como a gente fica aqui um tempo, né? A gente acaba aqui fazendo um pé de meia, fazendo as palestras, a gente libera a data e os locais que a gente pretende ir na próxima etapa, próximo da ida mesmo. Então agora nesse mês a gente já liberou isso, né? Já liberou que quer ir para a Índia, quer ir para a Ásia em geral, já liberou as datas, e aí, digamos assim, eu estou dentro do sistema liberado para receber convites, que foi o que aconteceu na Europa, né? A gente tinha a ideia de ir para o sul da Europa, né? Mas foi um pessoal de Tarifa, da cidade, que entrou em contato com a gente, né? Eles entraram em contato com a gente pedindo ajuda. Como na Cruz Vermelha não ia ganhar nem casa e alimentação, a gente sempre trabalha por casa e alimentação para diminuir os custos, né? A gente acabou fazendo 2 trabalhos voluntários, né? A gente fez um para ter a casa e alimentação e o outro com a Cruz Vermelha. Então, a gente liberou isso, está começando a pesquisar, já entrou em contato com seguro-saúde para ver, sempre importante ter seguro-saúde, e buscando agora a passagem mais em conta, né? Qual que foi o sentimento para vocês quando vocês voltaram para casa e quais que foram os aprendizados que vocês trouxeram para a vida de vocês aqui? A gente tem amigos, né, que dizem, tá, agora quando vocês voltar, vocês não conseguem mais trabalhar num lugar comum e todo dia. Fica bem difícil, né? Fica bem difícil. E a bagagem cultural que a gente recebe disso é gigantesca, né? A gente sempre gostou de conhecer as culturas, é uma dos objetivos do projeto, né? Conhecer as culturas. E a gente traz e perde bastante preconceitos, né? Agora, como a gente estava em regiões muçulmanas, a gente tem a visão, por exemplo, de que todo muçulmano vai rezar 5 vezes ao dia, vai fazer... Não, que todo muçulmano vai usar a burca, não. A gente estava na Turquia, 80%, 90% da Turquia é muçulmana, como, por exemplo, o Brasil. É laico, mas 80% dos brasileiros são católicos. E não era todo mundo que usava a burca, não era todo mundo que não bebia, não era todo mundo que rezava 5 vezes por dia. Então,
não é um preconceito que a gente tem, né? E isso com várias outras coisas, né? Mas o que a gente sempre fala, né, que o mais bacana é que independe do tamanho da ajuda que tu der, se tu tá ajudando a pessoa só a atravessar uma rua, se tu tá ajudando a pessoa, ou tu tá salvando a vida da pessoa, né? A recompensa do retorno no olhar de agradecimento vale sempre todo e qualquer transtorno e esforço que a gente fez. Nossa conversa está chegando no fim, mas para quem está em casa e se interessou pelo trabalho de vocês, tem a página no Facebook, onde vocês divulgam cada passo, cada etapa. E também tem um financiamento coletivo para quem se interessou e quer ajudar, né? Hoje a gente está com um site, www.euvoepronto.com. Tá? Lá no site a gente tem lá um botãozinho de doação, né? Quiser fazer uma doação, dá para fazer tudo via PayPal, então a gente achou mais tranquilo fazer assim do que entrar num financiamento coletivo. A gente tinha feito inicialmente, né? Assim fica lá para sempre. E lá tem todas as nossas mídias, é tudo através do @euvoepronto, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, a gente tem vídeos da África principalmente, alguns vídeos da Europa. Nem todos estão lá por questões, às vezes, de imagem, né? A gente estava trabalhando com a Cruz Vermelha. Mas a maior ajuda que qualquer um pode fazer pra gente é ir lá e seguir a gente, né? Compartilhar, principalmente, essa ideia para ver se a gente atinge, né? Planta essa semente no maior número possível aí de jardins. Bom, então gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui, poder falar um pouquinho do nosso projeto, né, para todo mundo que está assistindo a gente. E qualquer dúvida que tenha ficado, entra lá no site, em qualquer mídia social, que a gente vai corresponder, vai responder a pergunta. A gente vai adorar.